Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, diz assim a palavra de Deus: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, apóstolo Paulo, que foi convertido no caminho de Damasco, seu nome era Saulo de Tarso, e ele perseguia a igreja do Senhor Jesus, perseguia os cristãos. Então o Senhor Jesus o cercou e disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou cego por 3 dias e Deus o converteu. Tirou-lhes as escamas dos olhos e o fez pregador. E ele diz em certa passagem que tudo que ele tinha, o seu conhecimento, ele considerava como esterco, como nada, quando ele teve a Cristo, quando teve o conhecimento do Senhor Jesus. E para dizer isso, portanto, já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. O apóstolo Paulo, ele teve um arrebatamento, ele disse no corpo ou fora do corpo, não sei. O certo é que ele foi arrebatado até o 3º céu. E diz ele que ouviu palavras inefáveis, o qual não era lícito ele dizer. Ele guardou no seu coração. Passou por prisões, passou por apedrejamento, passou fome, frio, perigo, passou por naufrágio, por tantas lutas, tantas guerras. Mas ele diz que nós já ressuscitamos com Cristo quando entregamos a vida ao Senhor Jesus na nossa vida. Quando descemos as águas do batismo e ali estamos ressuscitando com Cristo. Confessando Ele, aceitando a fé, recebendo o Senhor Jesus como o único Salvador. Então Deus nos ensina através dos seus escritos, das suas cartas, que temos que buscar as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Nós temos os nossos deveres de trabalhar, pagar nossas contas, pagar os nossos impostos. Temos o nosso dever, os nossos compromissos terrenos, mas com o foco nas coisas de Deus, com o foco lá em cima no céu. Paulo, ele era também tecelão, fazia tendas. Ele trabalhava, ele não vivia de igreja. Ele não tinha salário, não recebia para pregar. Ele trabalhava, diz a Escritura. E ele deu esse exemplo que ele podia ter direito de receber, mas ele abriu mão de tudo isso. Ele abriu mão do salário. Ele abriu mão de receber para pregar. Dai de graça o que de graça recebestes, diz o Senhor. Também Paulo diz que não pode atar o boi enquanto ele trabalha. Mas ele abriu mão de tudo isso e não recebia dinheiro algum para pregar. E trabalhava como fazedor de tendas. E vivia muitas vezes preso. Talvez ele tivesse algum problema nos olhos, porque, segundo os estudiosos, não foi Paulo mesmo que escreveu, mas ele ditava e alguém escrevia para ele as cartas. Porque talvez ele tivesse algum problema de visão. Então ele diz aqui que já ressuscitamos com Cristo, já estamos em novidade de vida, já passamos pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho representava o batismo. O povo de Israel passou pelo Mar Vermelho e representava o batismo ali, as águas do mar. Estamos em novidade de vida. Ressuscitamos com Cristo pelo batismo.
e estamos recebendo a palavra de Deus enxertada em nós, em nossos corações, com mansidão. Portanto, ele diz: buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. E quais são as coisas que são de cima? O poder de Deus, a comunhão com Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus, a guia de Deus, o fruto do Espírito. E aqui ele vai descrever: pensai nas coisas que são de cima. Se ocupe nas coisas que são de cima também, e não nas que são da terra. Em outra palavra, em outra carta, ele diz: não ambicioneis coisas altas. Os que querem ficar ricos se atormentaram a si mesmo com muitas dores. Se desviaram da fé porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o Senhor Jesus também vai confirmar quando ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a ferrugem corrói, onde a traça destrói, mas ajuntai tesouros nos céus. Uma vida de obediência a Deus, andando em novidade de vida, pensando nas coisas que são de cima, se enchendo da palavra de Deus, vivendo na terra com a mente nos céus, com o pensamento nos céus, porque essa vida aqui é passageira. Consegue entender, meu irmão e minha irmã, o que é a terra? Podemos imaginar a terra como uma bolinha num grande espaço infinito. E a terra tem o seu tempo, tem o seu ciclo, tem o seu prazo de validade, mas os céus é eterno. Não tem fim, não tem relógio, não tem tempo, é infinito. Deus é presente, Deus vivo. O reino de Deus é inabalável. O Senhor Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, eu rogaria ao Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é poder e alegria no Espírito Santo. É poder, meu irmão. Não abra mão deste reino eterno, não abra mão do céu por qualquer prato, qualquer lentilhas, qualquer manjar deste mundo, qualquer tentação desta terra, porque aqui tudo passa. Mas o reino de Deus é eterno, é poder, não há choro, não há sofrimento, não há paralíticos, não há enfermos. Seremos como os anjos dos céus, estaremos para sempre com o Senhor, contemplando a sua face, o seu rosto que brilha como o sol, os seus olhos como chamas de fogo. O Cordeiro de Deus será a lâmpada, e as nações andarão diante da sua luz. Portanto, ele diz: pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Porque já estáis mortos, já se batizou, já está andando em novidade de vida, então já estáis mortos. Nossa vida foi entregue para o Senhor, não é mais nossa. Já entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, porque já estáis mortos, fomos sepultados com Ele pelo batismo. Estamos mortos para o mundo, não vivemos mais por nós mesmos. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, meus irmãos, ele diz que nós também manifestaremos com ele em glória. E aqui ele dá a direção, a sua exortação, o que temos que fazer para alcançar a salvação e para entrar nesse reino inabalável. E aqui Deus nos ensina a mortificar os nossos membros, ou seja, o que nós usávamos nosso corpo para praticar o pecado, para praticar o mal, hoje temos que usá-lo para a glória de Deus.
usar os nossos olhos para a glória de Deus, as nossas mãos para a glória de Deus. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que usava as suas mãos para o mal, para segurar numa arma, para cometer crimes, para cometer pecados, hoje não comete mais. Hoje ele mortificou os seus membros de todo o seu corpo e é um instrumento de Deus, um vaso de Deus preparado para toda boa obra. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para que tenha com que repartir aquele que está em necessidade. O que fazia o mal, hoje faz o bem. Então ele diz para mortificar os vossos membros, o corpo. Já não é mais para a impureza, não é mais para o pecado, não é mais para acessar aquilo que você acessava antes, as práticas que você praticava, não é mais para isso. Para que não caiais em condenação, mas é para usar os membros do corpo para a santificação, para a pureza, para a consagração. E aqui ele descreve: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, toda forma de satisfação sexual fora do casamento é prostituição. E muitos vivem na fornicação, não estão casados, vivem como se fosse marido e mulher, mas não são. Conhecem a verdade, sabem que estão em fornicação. O apóstolo Paulo diz que é melhor casar do que viver ardendo em desejos. Então tem que casar, tem que acertar a sua vida com Deus, tem que pedir perdão ao Senhor, acertar a tua vida conjugal, se acertar diante do teu Deus. Então ele diz que toda forma de satisfação sexual fora do casamento é prostituição. Fala também sobre a impureza. A pessoa que vive em certas práticas, até certos atos dentro do cônjuge, também é pecado. Sodoma e Gomorra foi destruída por certas práticas que ali existiam. A soberba, a ociosidade e a abundância de pão levou Sodoma e Gomorra a ser destruída. E havia certas práticas ali que eles queriam até abusar dos próprios anjos. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus destruiu aquelas cidades. Destruiu Sodoma e Gomorra por causa da impureza, por causa de coisas abomináveis que eles praticavam ali. Então, meu irmão e minha irmã, se quisermos herdar o reino de Deus, certas práticas têm que ser abandonadas. O pecado tem que ser deixado. Tem que receber a palavra de Deus e colocar em prática. O apóstolo Tiago diz para nós não sermos apenas ouvintes, enganando a nós mesmos com falsos discursos, mas temos que ser praticantes da palavra de Deus. Porque os fariseus conheciam a lei, mas não praticavam. E se a nossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, não herdaremos o reino de Deus. Deus dá a direção, o seu ensino, para que nós sejamos regenerados, limpos pela sua palavra. Então deve ser abandonada a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, que é a glutonaria. Não só o apetite pela comida, mas o apetite também por outras coisas, por outras práticas. Deve ser abandonado. O apetite desordenado. Pessoa que vive só para aquilo, que coloca certas coisas acima de Deus, passa a ser um ídolo no coração. E tudo que é colocado acima de Deus torna-se um ídolo. E o Senhor Jesus diz que temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Temos que negar a si mesmo, negar os nossos desejos, as nossas vontades, nos consagrar a Deus.
Então ele fala a respeito do apetite desordenado, também se refere à glutonaria. A pessoa que vive só comendo, comendo, comendo e vai engordando e vai só se enchendo de porcarias, torna-se um viciado em comidas, em fast foods. E o corpo vai adoecendo. Todos os ensinamentos do Senhor Jesus para a nossa vida, meus irmãos, é tudo bênção de Deus, é tudo coisas boas. Deus, ele nos prepara, ele nos ensina a conservarmos não só a parte do espírito, a parte espiritual, mas é o corpo, a alma e o espírito. A sua palavra atinge esses 3 pontos da nossa vida. Nos ensina a ser espiritual, nos ensina a subjugar a carne, as vontades da carne, em Gálatas capítulo 5, os desejos da carne, Romanos capítulo 8, andar em espírito, jejuar, para que possamos fortalecer o espírito. Então tudo que Deus nos ensina é para o nosso próprio bem, porque se vivermos caminhando na carne, semeando na carne, iremos colher corrupção, iremos perecer, adoecer, morrer. Vejamos o exemplo de Daniel. Não se contaminou com o manjar do rei, com o seu vinho, com sua churrascada, mas ele se consagrou a Deus. Comia legumes e bebia água. Tem uma vida de consagração. Daniel não só orava 3 vezes no dia, mas como tinha uma vida de consagração. Em Daniel capítulo 11, se eu não me engano, ele jejuou por 21 dias. Os 21 dias de Daniel, no qual ele se consagrou, deixou certos alimentos, até que ele recebeu. O anjo do Senhor foi lá, ele trouxe a boa notícia. Então temos que ter uma consagração. Jesus Cristo jejuava, e ele nos ensina também, ele diz, quando vocês forem jejuar, lave o rosto, penteie o cabelo, arruma toda a sua aparência, para que as pessoas não vejam que você está jejuando. Não se desfigure o seu rosto para mostrar para as pessoas que está em jejum, mas limpa o teu rosto, acerta, arruma o seu cabelo, para que Deus te vê. É Ele que, o que interessa é Deus te ver e não as pessoas ver que você jejua. Então é mandamento do Senhor que pratiquemos o jejum para fortalecer a nossa vida espiritual. Quando estamos fracos, aí é que somos fortes. E é somente através do jejum, meu irmão, minha irmã, que iremos vencer a nossa natureza adâmica, a nossa carne. Os desejos da carne, eles enfraquecem através do jejum. Faz um teste na sua vida. Fica o dia inteiro sem comer e toma somente água. Vai fazendo aos poucos, para que não tenha uma queda de glicemia. Com o tempo você vai se acostumando a essa prática. E aí você faz o jejum sem água durante o dia, até as 3, 4 da tarde. Começa à meia-noite, vai até as 3, 4 da tarde. E jejua. E ore. E os desejos da carne, os hormônios, eles vão abaixando. Todos esses desejos vão abaixando. Vão perdendo a força. Vai perdendo a força. E o espírito fica mais forte. Então, para vencermos as obras da carne, temos que jejuar. Não tem outro caminho. Então ele diz que o apetite desordenado, a vil concupiscência, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se vós amais o mundo e o que no mundo há, o amor do Pai não permanece. Então a vil concupiscência, concupiscência é desejo desenfreado da carne. Então são coisas que nos levam para o abismo. O cristão, está lá em Provérbios, está escrito que o justo, ele come até ficar satisfeito. Achastes mel, come o que te basta, para que não chegue ao ponto de vomitar-te.
Então o justo come até se satisfazer. Ele não come por comer para encher, mas até se satisfazer. Então temos que ter esta preparação no nosso corpo. O apóstolo Paulo também vai dizer a respeito do atleta. E ele se abstém de tudo para poder disputar uma competição. E que nós também temos que se abster de muitas coisas para fazermos a vontade de Deus, porque estamos alistados nesta guerra, servindo ao Senhor Jesus, e só iremos vencer o diabo recebendo a palavra de Deus em prática na nossa vida, nos preparando, tomando a armadura de Deus, através da renúncia, através da mortificação, e pelo jejum e pela oração. E também ele diz a respeito da avareza, que é o amor ao dinheiro. A pessoa ama o dinheiro mais do que tudo. Aquele que ama o dinheiro, jamais dele se fartará, diz a palavra de Deus. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então a pessoa que ama o dinheiro, que tem amor ao dinheiro, e não usa o dinheiro para o bem, mas como se o dinheiro fosse um ídolo. Se um dia faltar o dinheiro, ela se mata, ela se desespera, ela perde a vida, porque não confia em Deus. O dinheiro é bom, meus irmãos, nós precisamos dele. O dinheiro por tudo responde. Precisamos para pagar nossas contas, para ajudar alguém que necessita, para comprar o alimento, para ofertar na igreja. Precisamos do dinheiro para tudo, para pagar as dívidas, os impostos. Mas a Escritura diz para nós não amarmos o dinheiro como se ele fosse um Deus, porque é idolatria. Torna-se um ídolo, torna-se mamon, torna-se ídolo. Então temos que ter o dinheiro como um bem de Deus, como uma bênção, e não como um ídolo. E não como se fosse um tudo na nossa vida. Porque o dinheiro se desvaloriza, o dinheiro se perde. Mas aquele que confia em Deus, Deus prepara a saída. Deus toma um caminho. Deus abre os olhos, como ele fez na vida de Agar no deserto. Ela achou que ia morrer no deserto, mas Deus não desamparou Agar. Deus ouviu o choro do menino Ismael e abriu os olhos de Agar, e ela viu a fonte, uma fonte de água que estava ali perto dela, ela não enxergava. Se Deus não abrir nossos olhos, nós não enxergamos o que temos que fazer, ficamos como cegos, andando em círculo, meu irmão e minha irmã. Ficamos cegos, mas quando Deus abre os olhos, quando Deus nos dá sabedoria, Ele mostra a fonte. O dinheiro passa, o dinheiro não é tudo não, meu irmão, minha irmã. Mas Deus é tudo. Deus nos dá a direção. Deus supre as nossas necessidades. Mostra onde está a fonte, como o Senhor Jesus mostrou para Pedro: lance a rede desta banda do mar. E ele lançou a rede ao mandado do Senhor Jesus e colheu 153 grandes peixes. Porque ouviu a voz do Senhor, aquele que tudo pode, o Deus que tudo pode, que abençoa o trabalho das nossas mãos, que dá uma direção, que dá uma saída. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em glória em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Mas se idolatrarmos o dinheiro, estamos tirando Deus do centro e colocando o dinheiro, colocando o mamão. Não é isso que Deus quer. O povo de Israel estava lá em desespero porque Moisés demorou para vir. Fizeram um bezerro de ouro. Esse é o nosso Deus. Que blasfêmia! O coração deles não estava em Deus. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. De Deus é a prata e de Deus é o ouro. É do Todo-Poderoso. A um exalta, outro abate, um levanta lá do montouro, do pó, e faz assentar entre os reis e os príncipes, porque Deus é. Se Ele quiser mudar a sua vida, Ele muda.
ao Deus que tudo pode, ao Deus que reina no seu reino inabalável, Deus de justiça. Confie em Deus, meu irmão e minha irmã. Fique firme servindo ao Senhor. Consagre a tua vida ao teu Deus. Em breve o nosso Rei, Senhor Jesus, voltará. Então Deus nos ensina a acertarmos a nossa vida, corpo, alma e espírito. Versículo 6 diz: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então existem os filhos da desobediência. É aquele que conhece a verdade, mas não se firma na verdade. É aquele que conhece a justiça, mas não pratica a justiça. Sabe que não pode fazer, sabe que isso não é bom, mas insiste em fazer, insiste em pecar, insiste em praticar aquilo que não agrada a Deus. Então vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Temos que ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo com falsos discursos. E aqui ele diz: nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nela. Antigamente, quando a gente não conhecia a palavra de Deus, a gente vivia da forma que a gente queria. Era balada, era bebedeira, era vício, cigarro. Era esta forma de vida. Xingos, palavrões, gírias, palavras torpes. Vivíamos por viver. E a gente se arrepende. Olha para trás e fala: meu Deus, eu era assim. Eu era assim. Revoltado. Xingava, gritava. Mas quando entramos no reino de Deus, meus irmãos, já não é mais assim. Há regras do reino. Tem as regras do reino, tem as leis do reino de Deus. A nossa vida já não é mais nossa, já entregamos para o Senhor Jesus, então temos que seguir as normas do reino. Obedecermos a palavra de Deus e praticarmos na nossa vida. Esta é a forma de Deus para a preparação para entrarmos no reino de Deus, entrarmos para a vida eterna. Quando vamos entrar por exemplo, numa faculdade ou numa escola, tem as regras ali daquela escola, daquela faculdade, tem a ordem, tem que cumprir os horários. Uma empresa também tem que bater o cartão, tem que cumprir o horário, tem o horário de entrar, de sair, de almoçar. As regras do reino também tem o reino de Deus também tem as suas regras. Tem as suas normas que temos que aplicar na nossa vida. Nós entramos no reino de Deus. O Senhor Jesus disse que o reino de Deus não vem com visível aparência, ele está dentro de nós, ou seja, quando praticamos a palavra de Deus, quando cumprimos os seus mandamentos, estamos no reino de Deus, nos preparando para um dia entrarmos na vida eterna. O reino de Deus, o Senhor Jesus disse que ele começa dentro de nós. Se não nos prepararmos para a vida eterna, colocando o reino de Deus dentro de nós, praticando a palavra de Deus, estamos perdendo tempo. Não adianta ir na igreja. Não adianta ficar só indo na igreja se não mudar de vida. Temos que estar na casa de Deus. É o nosso dever. Mas se não mudar de vida, é tudo inútil. É perca de tempo. Estamos enganando a nós mesmos com falsos discursos. Se não mudar a nossa maneira de falar, se não tirar os palavrões da boca, as pessoas vão ver: mas aquele lá é crente, aquela pessoa lá é cristã, mas com a boca suja, fala gírias, como se fosse do mundo, fala palavrões, grita, discute, grita com os pais, grita com os filhos, grita com o vizinho, vai tirar satisfação com o vizinho. Não dá outra face àquele que te feriu. Nós somos a carta lida, meu irmão e minha irmã. As pessoas vê o nosso comportamento, a nossa atitude diante da sociedade. Eles vão observar.
Nós estamos sendo assistidos, somos um espetáculo, diz o apóstolo Paulo, tanto para os espetáculo, diz o apóstolo Paulo, tanto para os anjos como para as pessoas aqui na terra. Nós somos o perfume de Cristo ou o fedor de Satanás? Somos o sal da terra, a luz do mundo? Ou nos tornamos insípido e em trevas? Que grandes trevas serão. Então Deus quer de nós uma vida reta, uma vida justa. Aquele que é santo, se santifique ainda. Aquele que é justo, seja mais justo. Aquele que é puro, seja mais puro. Para que as pessoas, os homens, vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus, porque senão é tudo ilusão, meu irmão. É mentir para nós mesmos. Engano. Se não mudarmos a nossa conduta, estamos enganando a nós mesmos. Em lhes apertando sai uma víbora, está escrito em Isaías. Às vezes Deus permite uma prova e alguém pisa no pé da pessoa, ela já... Vamos ver o que sai da boca dela. Deus tira alguma coisa para testar. Aí tirou alguma coisa, a pessoa vai lá e xinga, pragueja, amaldiçoa. Ainda não está preparado. Deus coloca mais provas. Vamos ver o que sai. E eles apertando, sai uma víbora. Aí dá mais um apertozinho assim, aperta. Opa, saiu mais um. Ainda não está preparado. É como o ouro que é provado no fogo. Quando o ourives vê lá o ouro refletindo a sua imagem. Esta pessoa está preparada porque está refletindo a imagem de Cristo. Ela mudou o seu comportamento. Ela não se ira mais, ela é mansa como Moisés. As palavras são temperadas com sal. É uma pessoa longânimo. Ela ouve mais do que fala. Seja longânimo para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então a pessoa se torna mais mansa, agradável, tendo um bom perfume de Cristo, e as pessoas veem e falam: este realmente é filho de Deus. As obras dizem, as obras dele mostram que ele é filho de Deus. É pelo fruto que se conhece a árvore. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus e nem uma árvore má produzir frutos bons. Não pode a mesma fonte jorrar água amarga e água doce. É pelo fruto que se conhece a árvore. E então temos que colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida, meus irmãos. A começar por mim que estou pregando esta palavra. Se eu não colocar em prática o que eu aprendi, estou perdendo meu tempo, enganando a mim mesmo com falsos discursos. Temos que ser praticantes da palavra para que não recebamos a ira de Deus. E aqui ele nos ensina, versículo 8: mas agora despojai-vos também de tudo. Temos que tirar toda esta bagagem da nossa vida. Temos que mudar a nossa maneira de agir. Deus vai colocar alguém para nos irar. Vai permitir que o diabo nos tente. O tentador vai nos tentar. E Deus vai nos provar também. Para ver. Para nos experimentar. E aqui diz: despojai-vos da ira. E a pessoa que só vive irada, qualquer coisa discute por qualquer coisa, tem que deixar tudo isso, tem que se despir do velho homem, da velha natureza adâmica. A ira não faz parte mais do cristão. Do povo santo de Deus tem que ter paz, tem que ter domínio próprio, tem que controlar o espírito. E só podemos controlar, ter este domínio pelo jejum e oração. Pela consagração a Deus, despojando tudo isso. Despojando a ira. Despojando a cólera. Pessoa encoleirada, se revolta com qualquer coisa.
O reino de Deus é paz. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o povo de Deus. Então tem que despojar de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia. Pessoa que é maliciosa em tudo ele vê coisa mal, em tudo ele tem malícia. A mente é suja, o coração está cheio de coisas sujas. Então temos que nos despojar de tudo isso, da malícia, da ira, da cólera. Deixar estas coisas do velho homem e receber com mansidão a palavra de Deus enxertada em nós. A maledicência, que já foi pregado aqui. Pessoa que só fala mal dos outros. No Salmo 50 diz: pensavas que eu era como tu? Quando você está na sua casa, você fala mal dos outros. Salmo 15 também fala isso, que o cidadão dos céus, ele não difama com a sua boca, ele não fala mal do seu próximo. Então não podemos mais viver como vivíamos, falando mal das pessoas. Mas temos que bendizer aquele que nos fala mal, temos que praticar esta palavra de Deus. Não é pelo sentimento, é pela prática da palavra de Deus. É praticar aquilo que Deus nos ensina, nos mostra fazer. Pessoa maledicente, ela fala mal de um, fala mal daquele para o outro e vive falando mal. Aquele que fala mal de alguém para você, vai falar mal de você para alguém. Então estes hábitos, estas práticas têm que ser despojados. Maledicência. E fala mal de um e fala mal do outro. Difama a pessoa. Fala da aparência da pessoa. Meu irmão e minha irmã, se a gente olhar no espelho, a gente vai ver os nossos pecados. E nós somos piores do que aquela pessoa que falamos mal. Então temos que despojar de tudo isso. Das palavras torpes da vossa boca. E é os palavrões, gírias, palavras que não edificam. Pensou se uma pessoa que não conhece a palavra de Deus vê uma rodinha, olha, do cristão está ali. Os cristãos estão reunidos naquela roda e falando em gírias, falando mal do outro, discutindo. As pessoas vão ver, vão observar, esse sal perdeu o sabor. Esse sal está insípido. Olha as palavras torpes que saem da boca dessa pessoa. Olha a linguagem. Ao invés de ser linguagem sadia, é linguagem obscena. É maledicência, é malícia. Não estamos glorificando a Deus. Estamos dando mau testemunho. Ao invés de Deus estar sendo glorificado, está sendo zombado, escarnecido. É um peso, meu irmão e minha irmã. Servir a Deus é o peso da responsabilidade. O fardo do Senhor Jesus é leve. O seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Mas o peso, ou seja, a responsabilidade do cristão é grande diante da sociedade. Estamos servindo a Deus. Então temos que dar bom testemunho. As pessoas têm que ver as nossas boas obras para glorificar a Deus. Porque se não dermos frutos, a árvore que não der fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então a árvore boa, ela tem que produzir frutos. É o fruto de justiça. É o fruto de boas práticas, de boas obras. É esse fruto que glorifica a Deus. Jesus glorificou a Deus, não abriu a sua boca, ele foi para a cruz. Ele foi chicoteado, ele não abriu a sua boca, foi como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Uma ovelha perante os seus tosqueadores, cordeiro mudo. Jesus não abriu a sua boca. Foi chicoteado, ele não abriu a sua boca, não pecou com seus lábios. Ele suportou a dor nas suas costas, suportou a coroa de espinhos na sua cabeça. Ele suportou, foi esbofeteado. Profetiza quem é que te bateu. Ele não abriu a sua boca.
ele fez a vontade do Pai. E assim Deus requer de nós, para glorificarmos a Deus. Estamos sendo açoitados, perseguidos, caluniados, não revide. Não temos que revidar. Estamos sendo xingados, maltratados, não xingue também. Não revide. A nossa maneira de viver tem que glorificar a Deus, se não é perca de tempo. Se não estamos enganando a nós mesmos com falsos discursos, temos que buscar as coisas que são de cima, a consagração, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo paz com as pessoas que estão à nossa volta. Se não é engano, não adianta falar em línguas, não adianta profetizar, não adianta sapatear, não adianta fazer essas coisas, se não formos santos diante de Deus, diante desta sociedade, desta geração. Estamos enganando a nós mesmos com falsos discursos. As nossas palavras têm que ser temperadas com sal. Tem que dar tempero. Oh, meu irmão e minha irmã, se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não entraremos no reino dos céus. Quando Isaías teve a visão no capítulo 6, ele diz: ai de mim que estou perdido, os meus olhos viram o rei na sua formosura. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus enviou um anjo com uma tenaz, pegou uma brasa tirada do altar e tocou nos lábios de Isaías. E seu pecado foi tirado. Oh, meu irmão e minha irmã, se não praticarmos a palavra de Deus, estamos perdendo nosso tempo. Sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Temos que seguir as pisadas do nosso Senhor Jesus. Se essa palavra fosse pregada nas igrejas, as cartas de Paulo e a doutrina do Senhor Jesus, doutrina apostólica, seríamos pessoas bem melhores. Mas o que se vê hoje nas igrejas é muita fantasia. É como se fosse Deus o Papai Noel, que dá tudo. E tira o papel de baixo, o papel vai para cima. E anda no cavalo de Mardoqueu. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Como se Deus fosse um presenteador. E Deus não é isso, meu irmão e minha irmã. Deus, ele quer nos santificar, preparar um povo eleito, zeloso de boas obras, para entrar nos céus, na nova Jerusalém. Deus quer salvar as nossas almas. Tudo vai ficar aqui nesta terra. Mas o nosso corpo, os nossos membros do corpo tem que ser usado para a glória de Deus, para a santificação, a nossa boca, os nossos olhos, a nossa maneira de viver tem que glorificar a Deus. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Tem muitos que usam a mentira com tanta facilidade, uma prática já comum. Mas quando o Espírito de Deus toca no coração da pessoa, ele guia. Ele mostra para a pessoa: olha, você está mentindo. Você não está agindo como um cristão. Está enganando o teu próximo. Então Deus toca no coração, a pessoa sente o peso. E o Espírito de Deus vai guiando em toda a verdade. E convence o homem, a mulher, o servo de Deus, do pecado, da justiça e do juízo. E se endurecemos o nosso coração, não darmos ouvidos à voz do Espírito de Deus, estamos endurecendo o nosso coração. E já não tem mais a consciência de que aquilo é pecado. Já não tem mais a consciência de que está mentindo. Se torna uma prática. E a prática, aquele que pratica a mentira, não herdará o reino de Deus. E começa às vezes uma mentira pequena e vai se tornando um hábito de mentir. E tem que ter uma outra mentira para continuar mentindo.
O Espírito de Deus não está aí. O teu coração já endureceu, mas há tempo de você quebrantar o teu coração e se arrepender das suas práticas, desta mentira, e acertar a tua vida com Deus. Tem que desfazer deste hábito, tem que despojar desse hábito. Estamos no reino de Deus. Tem que deixar a mentira e falar a verdade. E o versículo 10 diz: e vos vestistes do novo. Então, meus irmãos, não é uma roupa física. Não é como se eu colocasse uma roupa e agora eu estou protegido, agora eu sou santo. Eu coloquei essa roupa, agora eu sou santo, eu não peco mais, eu não erro mais, eu não faço mais nada de pecado. Não é isso que quer dizer a palavra. Se vestir do novo é de se despir do velho. Nós iremos lutar contra a nossa velha natureza até a volta de Cristo. Esse é o processo de santificação. Esse é o progresso. Essa é a nossa luta do Espírito contra a carne. E Deus não vai tirar essa batalha. Deus não vai tirar. Deus não vai tirar isso. Não podemos viver neste mundo aqui achando que depois que a gente desce as águas do batismo, estou salvo para sempre, não peco mais. Não, meu irmão, minha irmã. A gente desceu as águas do batismo, o processo continua, a caminhada continua. Então iremos lutar contra a nossa velha natureza. E temos que ser mais forte a natureza de Cristo, o do novo. E como que vamos ser mais fortes tendo essa natureza nova? É santificando a nossa vida através do jejum e da oração. Jejum e oração. Lendo a palavra de Deus todos os dias. Porque a gente esquece. Não é só ler a Bíblia uma vez ou quando vai na igreja, não. A cada dia temos que ler as Escrituras. A cada dia temos que examinar, que estudar a palavra de Deus em espírito de oração. Ler as cartas que Deus deu para o apóstolo Paulo, as cartas às igrejas, os evangelhos, as cartas do apóstolo Paulo, as outras cartas também, é o que vai nos limpar. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então é a palavra de Deus que vai nos limpar como? Ela vai nos direcionando. Você está mentindo? Então não minta mais. Você está com gritaria, com ira? Então não se ire mais. Ande no Espírito. E os desejos, a vontade da carne vão se sucumbir. Vão ficar mais fracas. Ela não vai deixar de existir, os desejos da carne. Mas o Espírito estando mais forte, as obras da carne, os desejos da carne se tornam mais fracos. Temos duas naturezas, a natureza espiritual, a natureza nova de Cristo em nós, e a natureza do velho homem. Se alimentarmos a natureza do velho homem, ela vai ficar mais forte. Se alimentarmos a nossa nova natureza em Cristo, do novo, se enchendo da palavra de Deus, jejuando, orando, não somente orando a oração dentro do quarto, mas orando em espírito, orando no trabalho, orando dirigindo, orando dentro do ônibus, dentro do metrô, na rua, em todo lugar, orando em espírito. Então ficamos mais fortes espirituais. E no momento de uma ira, de alguma coisa ruim que acontece, não vai sair mais daquela palavra torpe. Não vai sair mais porque o coração está cheio das coisas de Deus. Está pensando nas coisas que são de cima. Olha, eu não estou aqui por acaso, sozinho aqui nessa terra. Deus está lá nos céus. Deus está aqui dentro do meu coração. O Senhor está vendo tudo. Ele está contando os meus passos. Ele vê os meus caminhos. Então eu devo satisfação para Deus. E também para a sociedade, tendo a minha nova maneira de viver em Cristo. Para que as pessoas olhem para a gente e falem, essa pessoa é diferente. Como aquela mulher sunamita disse, esse é um homem de Deus. É um homem de Deus. E ela foi lá e
com o consentimento do seu marido, fizeram um quartinho para ele, para o homem de Deus. Eliseu, se não me engano. Porque realmente eles viram, falaram assim, que realmente este é um homem de Deus. O fruto dele condiz com o Deus que ele serve. Porque se não tivermos frutos, meus irmãos, vão nos ver como um falso profeta. Mas aquele cristão prega a palavra de Deus e vive desse jeito. Mas aquele cristão vai na igreja e vive desse jeito. A casa dessa pessoa é só briga, não paga as contas, vive xingando, dando calote, mentindo, trapaceando, enganando as pessoas. Não é um cidadão dos céus, mas está classificado aqui como filhos da ira, filhos da desobediência. Então temos que nos vestir do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então a cada dia os passos de um homem bom são confirmados para o Senhor. Estamos caminhando de dia a dia, de glória em glória, sendo perfeito a cada dia. Sede perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Onde não há grego, nem judeu, Deus não faz acepção de pessoas. Foi resumido tudo num só, um só povo. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, não tem mais circuncisão da época da lei, nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Tudo foi resumido na graça. A graça do Filho de Deus. Então não existe mais separação de povos. Os judeus são privilegiados, não. Deus fez um só povo através de Cristo. Então Deus diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. O cristão tem que ter misericórdia. Aquele que dá alívio, meu irmão e minha irmã, aquele que dá alívio, receberá alívio. Aquele que se compadece do pobre, no leito de enfermidade, o Senhor afofa a sua cama. Aquele que ajuda o pobre, o necessitado, ao Senhor empresta. Aquele que tem misericórdia, aquele que pratica misericórdia, também receberá misericórdia. Sede misericordiosos. Misericordioso é aquele que perdoa a dívida, é aquele que perdoa a ofensa, é aquele que ajuda aquele que te ofendeu, que socorre aquela pessoa que te ofendeu, que te feriu, como um bom samaritano. Então, entranhas de misericórdia, de benignidade, bondade. Olha o fruto, meu irmão, que temos que dar. Olha o fruto, minha irmã. Temos que ser misericordiosos, benignos, até com os maus. Deus é benigno até com os maus. Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons e faz vir a chuva sobre justos e injustos. E assim o cristão tem que ser também. Benigno, humildade, não ser soberbo, é ser humilde. Aquele que quiser ser o maior, será servo de todos. Cristo deu exemplo quando ele lavou os pés dos apóstolos, quando ele se humilhou até a morte de cruz, se despiu da sua glória, do seu poder, do seu reinado, da sua majestade, e se fez homem, humano. E a morte de cruz era uma vergonha, uma ignomia. E ele tomou os nossos pecados, se fez maldição em nosso lugar. Ele foi humilde. Humilhou-se a si mesmo. Mansidão. Temos que ser manso. A pessoa mansa, ela ouve mais do que fala. Longânima. Aquele que é precipitado, ele peca. Mas a pessoa mansa, ela primeiro ouve. Ela tardia para falar, tardia para irar, tem 2 ouvidos e uma boca. Então, melhor ouvir mais do que falar. A pessoa mansa, ela ouve com paciência. Ela não se precipita com as suas palavras, mas ela pensa, ela medita no que vai responder. Assim que Deus quer de nós.
Assim que Deus quer de nós, meus irmãos. Ser mansos e humildes, benignos, com entranhas de misericórdia, misericórdia na alma, misericórdia sincera, suportando-vos uns aos outros. Temos que suportar as ofensas, suportar uns aos outros, dentro da casa, os filhos, a esposa, o esposo, os vizinhos, suportar, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós. Temos que perdoar quem nos ofendeu, como Cristo também nos perdoou. E sobre tudo isso revestivos de caridade, de amor, que é o vínculo da perfeição. Então o cristão tem que ter amor, tem que amar o próximo, temos que amar o nosso próximo, temos que ter paciência. E tudo isso, meus irmãos, através do Espírito, jejuando, orando, praticando a palavra, lendo as Escrituras todos os dias. Aqui vai dizer: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos, sede gratos com Deus. A paz de Deus que nos traz a paz, a mansidão, que nos ajuda em tudo. É uma paz que vem dos céus, como nós estamos sentindo aqui nesta palavra, meu irmão e minha irmã. A paz de Deus que está aqui. Sinta a paz de Deus na tua vida, no teu coração. Que Deus te faça uma pessoa melhor, que Deus te faça uma pessoa cheia de frutos, de mansidão, de amor, de benignidade. Que Deus nos faça melhor, nos encha do seu amor, nos encha de misericórdia. E aqui ele fala: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Então temos que ter a palavra de Deus na nossa vida, lendo as Escrituras, meditando na palavra, examinando, estudando a palavra, conferindo um texto com o outro, colocando em prática. Em Colossenses diz isso, então eu vou lá ver em Efésios. Em Efésios fala a mesma coisa, em Gálatas também fala a mesma coisa, em Romanos fala a mesma coisa, conferindo uma coisa com a outra, conferindo a palavra, examinando a palavra e colocando em prática na nossa vida. Então a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Qual que é a palavra de Cristo? É toda ela, toda a Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então examinamos a palavra, as cartas que o Senhor deu para o apóstolo Paulo, as cartas de João, as cartas de Pedro, e conferindo uma palavra com a outra. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria. Então o cristão tem que ser sábio. E é sábio aquele que lê a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê as coisas que estão escritas, está lá em Apocalipse. Aquele que examina a Escritura, aquele que lê a palavra de Deus, não se cansa, leia a palavra de Deus. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Se encha da palavra de Deus, para que nós sejamos uma pessoa melhor. É só lendo a palavra de Deus, praticando ela, orando e jejuando. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos, corrigindo-vos uns aos outros, assim como Deus tem me usado aqui nesta palavra para corrigir você, está me corrigindo também. Está corrigindo você, meu irmão e minha irmã, está me corrigindo também. Deus está nos admoestando aqui por esta palavra. Está nos ensinando a nossa maneira de viver, a maneira de Deus, o jeito de Deus. Admoestando-vos uns aos outros com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Aí ele fala a respeito também dos salmos, hinos de louvor, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E sede agradecidos, gratos por Deus ter nos chamado, por Deus ter nos aberto os olhos para uma tão grande salvação. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele
Graças a Deus, Pai. E aqui o texto segue, meus irmãos, mas vamos parar por aqui até onde Deus tem dado. Aqui vai falar sobre os deveres domésticos, dentro do cônjuge, dentro da família, e fala a respeito da mulher, que tem que se sujeitar ao seu esposo, e o esposo tem que amar a esposa, e os filhos têm que obedecer aos pais. Então, quando praticamos a palavra de Deus, estamos sendo servos obedientes. É até aqui que Deus tem dado esta palavra. Oremos a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pai santo e glorioso, é no nome do Senhor Jesus que oramos ao Senhor, agradecendo, meu Pai, por esta palavra que nos ensinou mais uma vez, Pai, como devemos agir, como o cristão age, como o discípulo do Senhor Jesus deve agir. Temos que ter boas obras, Pai. O cristão tem que ter boas obras para glorificar o Teu nome. Pai santo e glorioso, nos faça melhor a cada dia, Pai. Nos ajude, meu Pai, a ser conforme a imagem do Senhor Jesus. Sermos pessoas melhores, mansas, humildes, misericordiosos, longânimos, sendo sinceros e verdadeiros, Pai, diante de uma geração, Senhor. Ó Deus querido e santo, nos faça melhor a cada dia, nos capacite, nos encha do Teu Espírito Santo, nos leve às águas profundas, nos leve ao jejum, Senhor, a jejuar, a sede fervorosos do Espírito, Senhor, salmodiando ao Senhor com cânticos e hinos, a Deus querido e santo, porque o Senhor é digno de toda a glória e de toda a honra. Que nós sejamos parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo, Pai, a cada dia. Que nós sejamos santos como o Senhor é santo, perfeito como o Senhor é perfeito a cada dia. Ó Deus, nos faça árvores boas, que possamos dar bons frutos, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Abençoa este meu irmão e esta minha irmã com a santificação, com sabedoria. A sabedoria que vem do alto, com a paz de Deus que excede todo o entendimento. Ó Deus, nos ajude, Senhor. Nos fortalece, ó Deus querido. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Ajude-nós em tudo, meu Deus, meu Pai. Receba esta voz de oração em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, meus irmãos, foi até uma palavra extensa, mas é onde Deus me deu aqui. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação, YouTube, Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, toda honra, todo louvor e toda a glória, por Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Deus seja sempre louvado. Amém. E graças a Deus.